Cada um adora a Deus do seu jeito. Esse é um ensino e pensamento que tem sido muito difundido no meio evangélico. E desde o último vídeo nós temos questionado, será isto mesmo verdade? Eu lhe aconselho, eu faço um pedido, que você pegue a sua Bíblia, para que você possa, durante esse estudo, perceber, acompanhar e verificar se de fato o que eu falo tem concordância com as Escrituras. Hoje eu gostaria de trazer o primeiro princípio, a primeira verdade que a Bíblia fala sobre o tipo de música que honra e glorifica a Deus. E o primeiro princípio é: a música que honra e glorifica a Deus, ela tem que ser exclusivamente como Deus quer. E aí você pode me dizer, peraí, pastor, mas essa é uma afirmação bastante indefinida, é muito vaga, diria subjetiva. Você tem razão, de fato. Ela não é muito definida e prática. Por essa razão, eu vou falá-la de uma outra forma para tornar esse ensino mais prático para você. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus não nos deu permissão para o adorarmos como bem queiramos. É isso mesmo que você está ouvindo. A Bíblia nos ensina que Deus não deu permissão para ninguém o adorá-lo como bem queira. E esta é uma verdade que está presente de Gênesis a Apocalipse. E eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês, alguns exemplos que a Bíblia nos traz sobre esse princípio que é bem claro na palavra de Deus. Duas pessoas vieram para adorar a Deus. Cada um veio para trazer a sua oferta de adoração a Deus. Eram dois irmãos. Você já deve estar imaginando de quem eu estou falando. E essa verdade se encontra em Gênesis capítulo 4. E vamos ler do verso 3 ao verso 5, onde temos: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Você está percebendo aqui? Duas pessoas vieram com o intento de adorar ao Senhor. Porém, Deus não aceitou de uma delas. Já vemos por aqui que não é suficiente você querer adorar o Senhor. Deve ter algo mais que Ele exige para que Ele aceite essa adoração. E a Bíblia então continua sua narrativa e nós vamos na história contada por Moisés até o momento em que Deus estabelece, ordena a sua adoração de uma forma litúrgica, de uma forma mais programada, que é no tempo do tabernáculo. Ele mesmo determina todos os modos dessa adoração. Ele determina qual seria o material, quais as medidas, qual seria o local onde iria ficar cada material, onde seria feito o sacrifício, quem faria o sacrifício, como faria o sacrifício. Deus estabeleceu minuciosamente todos os detalhes da sua adoração como Ele queria. Mas essa história também tem outras histórias. Por exemplo, aparece em Números 16 o caso de um grupo de pessoas que queriam adorar o Senhor e queriam fazer parte dessa adoração. Eles são os coraitas. Os coraitas chegam num momento que eles dizem, nós queremos também participar do sacrifício, nós queremos também fazer parte do trabalho sacerdotal no templo. E nós percebemos isso quando eles chegam com Moisés. Versículo 3 de Número 16 diz, E se juntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Eles disseram, nós queremos adorar ao Senhor. Por que só vocês querem fazer o sacrifício, só vocês querem estar aí à frente? Nós também queremos participar da adoração. E olha, o resultado dessa situação foi muito triste, porque 250 homens da tribo de Corá foram mortos. Por quê?
porque Deus foi quem determinou quem deveria servi-lo no tabernáculo, que era Arão e seus filhos. E aí nós vamos andando na história de Israel, e nós chegamos ao tempo dos reis. Chegamos ao rei Saul. E o rei Saul, houve uma situação em que ele estava indo para a guerra, ele reuniu os israelitas para batalhar contra os filisteus, e acamparam-se, e como de costume, iriam oferecer uma oferta ao Senhor, para que Deus então abençoasse aquela batalha e desse vitória ao seu povo. Saul juntou o povo, e mais os dias foram passando, e temendo que o povo se dispersasse, forçado pelas circunstâncias, ofereceu o sacrifício. Mal ele acabaram de oferecer o sacrifício, chegou Samuel e disse: "Foi que você fez?" Ele disse: "Não, eu precisava fazer isso e ofereci o sacrifício ao Senhor." Samuel disse: "Você fez errado, Deus teria confirmado hoje o teu reino." Então nós percebemos que, apesar das circunstâncias e da justificativa de Saul, Deus não aceitou a oferta porque não era ele que Deus tinha ordenado para oferecer o sacrifício. Mas não só isso, no capítulo 15 de 1 Samuel, 2 capítulos depois desse ocorrido, novamente Saul está numa situação, ele é enviado por Deus para destruir completamente Amaleque. Ele vai, mas ele volta com algo. Quando ele chega para Samuel, já voltando da vitória, diz: "Olha, fizemos tudo que o Senhor nos mandou." E Samuel pergunta: "Por que eu estou ouvindo sons de ovelhas e de bois?" Sabe qual foi a resposta de Saul para Samuel? "Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal." Ele fala isso, ele disse: "Não, nós poupamos o melhor justamente para que possamos ter com o que adorar o Senhor com o melhor." Sabe qual foi a resposta de Samuel? Foi o seguinte: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros." Quer dizer, Saul tem a intenção aqui de poupar aquele gado e aquelas ovelhas para adorar o Senhor. Mas a adoração a Deus tem que ser como ele quer. Mas aí você pode dizer: "Mas pastor, mas o senhor deu o exemplo de Caim, a revolta de Coré, Saul, que era um rei carnal." Todos esses exemplos que o senhor deu são de pessoas que a gente sabe claramente que eram pessoas carnais. Pelo menos é o que a gente vê na Bíblia. Tudo bem, esse argumento pode até parecer válido, mas então quero apresentar uma pessoa de quem não vai sobrar dúvidas ou ter dúvidas de que é uma pessoa verdadeiramente adoradora, que tem um coração sincero e uma vida que procura ser sincera na presença de Deus, principalmente quando estamos falando de adoração. Trata-se do rei Davi, um músico excelente e um salmista excelente. E há 2 episódios na vida de Davi que eu gostaria de mostrar para você, que segue esse princípio que nós estamos aqui mostrando biblicamente. O primeiro episódio acontece, e ele está registrado primeiramente em 2 Samuel, capítulo 6, ou também em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13 e capítulo 15. O que acontece é o seguinte: ouça comigo o início do capítulo 13. "Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela." Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. A arca era o símbolo da presença do Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor conosco. E ele consulta todo o povo e todo mundo diz: realmente é isso, vamos lá. E aí Davi providencia a vinda dessa arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. O problema é que durante esse transporte da arca,
um homem morreu, Uzá. E a Bíblia nos conta, verso 11 desse mesmo capítulo, desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá. E no versículo 12 diz, temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a minha arca de Deus? Quer dizer, Davi tinha toda a boa intenção, mas Deus não lhe permitiu levar a arca de volta a Jerusalém. Sabe por quê? A resposta nós encontramos no capítulo 15, onde Davi retoma o propósito de levar a arca para Jerusalém. Mas quando nós estamos no capítulo 15, nós percebemos que Davi junta os levitas. E diz assim o texto, vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar, que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Percebe agora qual foi o erro de Davi? Ele trouxe a arca, mas trouxe a arca do seu jeito, não como Deus tinha ordenado, não como Deus queria. E tem um outro detalhe aqui nesse texto que passa despercebido, que é a questão dos instrumentos. Quando Davi resolve levar a arca para Jerusalém, ele usa todo tipo de instrumento possível. O que muitas pessoas não percebem é que isso está na primeira parte da história, quando Deus rejeitou. Quando acontece essa reavaliação de Davi, onde ele consegue levar a arca para Jerusalém, Deus diz, não, Davi, você quer me servir com todo e qualquer instrumento? Não, eu só quero estes instrumentos. Deus determinou até a quantidade de instrumentos que ele queria para aceitar aquela oferta, aquela adoração que Davi queria dar a ele. Mas esse não é o único episódio. Tem um segundo episódio muito interessante que se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, e também é repetido em 1 Crônicas. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Percebe aqui, Davi já se tornou um homem vitorioso, um homem respeitado, já estabeleceu os limites de Israel. Ele está ali descansando um pouco na sua casa e de repente ele olha e pensa, a casa do Senhor? A arca de adoração, o símbolo da presença de Deus está num lugar muito pequenininho, não digno da glória do Senhor. Porque até aquele momento, a arca e os utensílios estavam na tenda, no tabernáculo. Possivelmente, eu não posso afirmar isso, mas possivelmente já eram materiais desgastados. Até porque a sociedade já tinha desenvolvido. Davi diz, eu moro em casa de cedro, uma casa mais desenvolvida, mais luxuosa para a sua época, mais, vamos dizer assim, glamourosa, atraente, atrativa, bonita. Ele diz, mas olha onde é que está a arca do Senhor. Não, vamos construir uma casa, eu quero construir uma casa digna da glória do nosso Deus, digna daquele que é grande, que é o Senhor nosso Deus. E olha a resposta de Natã para ele. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Tem coisa melhor do que um servo de Deus ter no seu coração o propósito de fazer uma casa grandiosa para adoração a Deus, ao Senhor? Não tem. Davi tem toda a sinceridade e desejo pleno do seu coração. Só que a resposta do Senhor foi, não. Você não vai fazer uma casa para mim. Deus não quis, não.
Deus não quis. Deus abençoa Davi por conta desse propósito, mas não lhe deu autorização para fazer essa casa de adoração. Nós vemos por aqui que a sinceridade, um coração sincero e um bom propósito não são suficientes para Deus aceitar essa adoração e esse intento para com Ele. Ele é quem determina como Ele quer ser adorado. Mas a gente continua caminhando pela Bíblia e nós chegamos então ao Novo Testamento. E no Novo Testamento nós encontramos um episódio onde Jesus Cristo, e é o que nós conhecemos como em Jesus e a mulher samaritana. O diálogo vai se desenvolvendo até o ponto que essa mulher percebe que Jesus Cristo é mais do que um simples judeu. Ela o tem como um profeta. Ela tem uma dúvida, e a dúvida dela é sobre adoração. E ela faz a seguinte pergunta: vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, no monte ali, onde os samaritanos adoravam, seguindo a tradição ali, porque os samaritanos só acreditavam no Pentateuco. Então, de nossos pais adoravam neste monte. Vós, porém, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus recebe uma pergunta sobre adoração. E essa seria a melhor oportunidade para Jesus dizer para essa mulher: olha, minha querida, não se preocupe com isso. Cada um adora a Deus do seu jeito. O importante é que você está adorando a Deus. Seria uma boa oportunidade para isso. No entanto, Jesus explica por que a adoração do judeu é uma adoração coerente com as Escrituras, no sentido de que eles têm entendimento da adoração. No entanto, Jesus Cristo diz o seguinte: mulher, pode crer-me que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus Cristo diz para essa mulher: olha, você está me perguntando sobre adoração, mas eu quero dizer para você que há um tipo de adorador que Deus está procurando. Há um tipo de adorador que Ele aceita. Ele exige um tipo de adoração, que Ele seja adorado em espírito e em verdade. Percebemos que o Evangelho chega à cidade de Corinto. E nessa cidade há um desenvolvimento e a adoração também. E parece que na igreja de Corinto existe também essa ideia. Cada um adora a Deus do seu jeito, cada um serve a Deus do seu jeito, porque o Espírito nos move a isso. Então, quando Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, através de Paulo, manda algumas ordens para a igreja de Corinto. Nós percebemos aqui, irmãos, no versículo 26, Paulo falando o seguinte: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outro língua, ainda outra interpretação, seja feito tudo para edificação. Ele diz: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Paulo está dizendo: olha, se vai haver manifestação de dons, de línguas estrangeiras, de dialeto, tem que ser 2 pessoas, no máximo 3 pessoas, e cada um deve falar na sua vez, não é ao mesmo tempo. E tem mais um detalhe: se nesse momento não tiver quem interprete, a pessoa que está falando línguas estrangeiras deve ficar calada. E ele termina dizendo: tudo seja feito com decência e ordem. Percebe? Os irmãos de Corinto queriam fazer do seu jeito, mas Deus disse: não, tem um jeito que eu quero que seja feito. E aí nós vamos para a adoração perfeita, para a adoração final, para a eternidade de adoração, que é Apocalipse. E quando a gente olha o livro de Apocalipse e as ocorrências, tem muito louvor e muita adoração neste livro. E nós vemos ali que o Cordeiro está com 144 mil. É um grupo selecionado, escolhido pelo Senhor. E diz o versículo aqui, o versículo 3, sobre esses 144 mil, diz o seguinte: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eu não vou entrar no mérito da interpretação do texto, mas o que eu gostaria de chamar a atenção de você
para esse texto é que mesmo nessa adoração perfeita, há aqui uma descrição muito clara de que Deus determinou quem ia adorá-lo. Esse cântico seria entoado apenas pelos 144 mil. Só os 144 mil é que vão cantar esse cântico. Nós percebemos por vários textos na Bíblia, por vários exemplos, que Deus não deu liberdade para que suas criaturas, para que os seres humanos o adorassem como bem entendessem. Mas tem um texto que, para mim, resume essa verdade de uma maneira bem óbvia. E eu convidaria você a Levítico, do capítulo 8 ao 10, 3. Depois que terminou todo o ritual, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Coisa maravilhosa, que história interessante. O povo se prostrou, o povo ficou contente, ficou alegre. E por que o povo ficou alegre? Porque a evidência de o fogo consumir o holocausto, ou melhor, o fato de o fogo consumir o holocausto, evidenciava que Deus tinha aceito a oferta deles. Deus tinha aceito essa adoração. Mas aí precisamos fazer uma outra pergunta. Por quê? O que levou, ou o que foi feito para que Deus aceitasse essa adoração? A resposta nós já vimos no final de cada uma dessas sessões. Tudo foi feito como Deus ordenara. Mas então, o adorador resolve adorar a Deus do seu jeito. Sim, dois adoradores resolveram adorar a Deus à sua maneira, ao seu jeito. E isso está na continuação do texto, no capítulo 10, porque nós já fechamos o 9 termina dessa forma. Diz assim, 10 e 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Percebe agora? Dois adoradores resolveram adorar a Deus do seu jeito, à sua maneira. E qual foi o resultado? Versículo 2 e 3. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. O ensino: cada um louva e adora a Deus do seu jeito, por mais atraente, por mais difundido que seja, por mais interessante que seja, não tem aprovação da palavra de Deus. Não é verdadeiro. Não é aquilo que Deus diz na sua palavra. Talvez isso seja novidade para você. Talvez isso soe até estranho para você. Como assim? Não. Deus não nos deu liberdade para o adorarmos como bem queiramos. Deus só aceita a adoração a Ele, que é feita conforme Ele quer. Por isso, se você de fato quer adorar a Deus em espírito e em verdade, a sua oração deve ser a seguinte: Senhor, me ajuda a adorar o Senhor como o Senhor quer. Não como eu quero, mas como o Senhor ordena. Não conforme o meu gosto, mas conforme o teu gosto. Não conforme a minha preferência, mas conforme a tua preferência. Não conforme os meus pensamentos, mas conforme os teus pensamentos. Porque eu quero ser um verdadeiro adorador. Essa deve ser a nossa oração sempre. Que o Senhor te abençoe e até ao próximo encontro. E que eu possa ter uma sede
vivendo junto a